Bem-vindos ao debate da semana, aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e para toda a costa norte da Madeira. Hoje com os nossos comentadores Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia e José Manuel Rodrigues. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. O Carnaval foi bom? O Carnaval foi ótimo. Ali em Câmara de Lobos foi forte. Em Câmara de Lobos correu muito bem, foi forte. Tivemos uma segunda-feira, a noite de segunda-feira muito animada e é mais um cartaz a complementar, obviamente, com o desfile de Carnaval aqui na cidade do Funchal. Muito bem. Numa semana mais curta, então, pelas tolerâncias do Carnaval, ressalta o tema nacional do novo banco, que vai pedir ao Fundo de Resolução, financiado pelos bancos e pelo Estado, mais 1.149 mil milhões de euros. A pergunta que se impõe é até quando os portugueses vão continuar a pagar a banca falida. Ajudas aos bancos que já custaram 1.800 euros a cada português. Mas ontem foi Dia Internacional da Mulher, depois do Dia de Luto pela Violência da Mulher. Um tema que José Manuel Rodrigues propõe aprofundamento neste debate. Vamos assim dar prioridade à mulher, com a ideia de que sempre, ontem, hoje e amanhã, serão dias da mulher, José Manuel. Claro que sim, todos os dias devem ser dias da mulher e todos os dias devem ser motivo de preocupação em relação àquilo que se passa em termos de violência doméstica. Temos abordado muito e bem, até pela questão do 8 de março de 2019, a violência do homem sobre a mulher, que há prevalente na sociedade portuguesa, com 11 mortos até este momento em Portugal, uma criança e um homem, 11 mulheres, uma criança exatamente. E um homem, são os números que eu conheço. 11 De qualquer forma, independentemente do número, uma mulher já seria preocupante que fosse morta por questões de violência doméstica. José Manuel, porquê este comportamento do homem? Eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que durante anos nós vivemos numa sociedade em que o homem era o chefe de família, mas para além de chefe de família era o fulano, passa a expressão, que mandava em tudo. E portanto mandava também na mulher. É uma espécie de, permita uma expressão, eu que sou um defensor da propriedade privada, mas a mulher quase que era propriedade privada do marido. O que hoje, mas digamos que isso em termos culturais é uma pré-história. Não é pré-história. Deveria ser considerado. O problema é que a violência dos namorados é superior à violência entre os casais. Os estudos demonstram que a violência hoje existente no namoro, portanto, entre pessoas, adolescência, entre os 16 e os 26 anos, vamos admitir, a altura média de casamento de uma jovem e de um jovem, que é muito prevalente essa violência. E, portanto, nós temos que ter tolerância zero em termos de violência. Tolerância zero significa o quê? Leis tolerância mais zero, apertadas? Eu acho que justifica que rever o Código que nós tenhamos, obviamente, penalizações mais fortes em relação aos infratores, designadamente aqueles que usam e abusam da violência sobre as mulheres, quer em alguns casos de mulheres sobre homens que também existem, mas também nós temos que ter uma política, digamos, educacional para esta área. Isto é, temos que começar desde criança a educar as nossas crianças e os nossos jovens para o respeito mútuo entre homem e mulher. Mas eu queria acrescentar aqui um outro problema de violência doméstica, que é a violência que eu acho que existe sobre os idosos, que é uma coisa que não é muito falada neste momento, porque não estamos a falar de idosos, mas do Dia Internacional da Mulher, que acabou de se comemorar, e que é gravíssimo no caso da região autónoma da Madeira. Há uma coação psicológica e às vezes agressão física de netos, de filhos, sobre os idosos, o que também é uma matéria que deve ser motivo de reflexão entre nós. Há aqui um paradoxo, José Manuel, já que este foi o tema proposto por si, que é o facto de uma das possibilidades é agravar as penalizações. Mas o paradoxo é que muitas vezes o agressor suicida-se a seguir. Ele nem está à espera. Ele não está à espera de ir a tribunal. Ele faz, agride, mata e suicida-se. Portanto, há aqui um problema complicadíssimo. É daí que seja um problema de mentalidade e cultural. Quer dizer, uma pessoa que agride outra, mata os filhos e depois suicida-se. Há aqui um problema ele nem espera pela pena, nem espera. Há aqui um problema psiquiátrico, psicológico, doença mental, que precisa de ser tratado.
que eu acho que tem a ver realmente com as bases culturais em que nós todos grandes e adultos como somos, que fomos, digamos, aculturados, fomos formados. E é por isso que, mais uma vez, eu costumo dizer que as escolas é uma espécie de serviço de urgências, mas social. E é verdade. Pedimos tudo à escola. Sim, é o ambiente, e nós pedimos que a educação ambiental seja dada na escola. É a base. Mas a verdade é que se não for na escola que este problema começa a ser, digamos, interiorizado pelas crianças, então vamos continuar a ter violência doméstica, quer sobre mulheres, quer sobre homens, quer sobre idosos. Miguel Silva Gouveia. Bom, este de facto é um tema subejamente preocupante. Eu já o tinha trazido na vertente da igualdade de género há umas semanas atrás, aqui a este mesmo programa. Mas antes gostaria de cumprimentar todo o auditório, que não tive a oportunidade ainda, e saudar também todas as mulheres em particular e todos os homens que nutrem um respeito mútuo pelas mulheres, porque nem todos os homens são iguais neste aspecto. Agora, é muito preocupante estarmos no início do ano com este conjunto, mais do que violência doméstica e violência contra as mulheres, e acabam por mesmo redundar em homicídios. Eu partilho um pouco daqui da opinião sobre o facto disto ser, de alguma forma, uma cultura do passado que ainda persiste em alguns, gosto de pensar, em algumas bolsas de machismo que continuam a existir na sociedade portuguesa. Gostaria de acreditar que não fosse de facto algo sistémico, porque na realidade, se nós formos a analisar friamente, as mulheres hoje em dia e desde 76 são quem mais entra no ensino superior. Em 76 foi o ano em que o número de mulheres a entrar no ensino superior igualou o número de homens. Hoje em dia já existem mais mulheres licenciadas em Portugal e com curso superior do que homens. E, obviamente, culturalmente, não se assiste nos quadros de topo, até no dia-a-dia, na vida familiar, continuamos a assistir quase como uma hegemonia do homem naquelas que são as relações. E isso, para além da desigualdade salarial. Além da desigualdade salarial, que já foi aqui referido. E isso, obviamente, acaba por ter reflexos que levam um certo tempo a ser ultrapassados, e nós não podemos transigir que culturalmente sejam qualquer grupo, neste caso aqui, falando em termos de género, as mulheres, sejam discriminados ou sejam injustiçados. Pelo que devemos agir preventivamente. Não podemos continuar a permitir que existam uniões, sejam elas de facto ou casamentos, em que, por questões financeiras, e aqui a degradação económica portuguesa desempenhou um papel muito forte no adensar deste tipo de fraturas, vê-se casais que permanecem juntos com vidas completamente surreais, com violência verbal, violência psicológica, por questões económicas. Nós, Estado, nós, enquanto país, devemos identificar estes sinais primários, porque depois, mais tarde, é o que normalmente acaba por degenerar em violência física e, no limite, em homicídios. E isto não tem a ver com classes sociais. Há em todas as classes sociais. Incrivelmente. Portanto, não é uma questão apenas cultural, digamos assim, não é uma questão de evolução cultural, é algo mais que nos ultrapassa. E quase doentio, digamos. Temos o dever de identificar estes sinais e proteger as vítimas preventivamente. E quando digo proteger as vítimas, não é fazer uma audição em que as pessoas chegam ao pé do juiz, chegam ao tribunal, cada um expõe os seus motivos e depois, ao fim do dia, voltam para a mesma casa, debaixo do mesmo teto, obviamente já com uma situação... E há muita intimidação, há muito medo dentro das casas, mas os vizinhos agora têm a possibilidade, agora não, desde algum tempo, é um crime público, têm a possibilidade de ajudar e alertar para as entidades. Nós todos, enquanto comunidade, temos que pôr um travão e, usando aqui as palavras do Zé Manel, colocar uma tolerância zero nesta que tem sido um flagelo. Este ano, então, os números assim o apontam. Se me permites, Lionel, eu só ia dar aqui um número. No ano de 2018, portanto, o ano passado,
entraram 813 inquéritos de violência doméstica no Ministério Público da Madeira. Isto dá 2 casos e meio por dia, o que é gravíssimo. Mas eu queria só levantar uma questão que, obviamente, não abordaremos hoje, mas que ficará para um futuro programa, que é: há outras vítimas desta violência doméstica, que são as crianças que assistem a esta peleja, entre aspas, entre maridos correndo e mulheres. O risco de mais tarde virem a ser potenciais agressores. Nem mais. Que é a escola. Pedro Coelho. Boa tarde ao painel, a todos os nossos ouvintes da TSF. Efetivamente, isto é um problema da nossa sociedade, não existe só em Portugal, existe também em Espanha. Nos países nórdicos, por uma questão cultural, não existe com esta dimensão. Como o João Manuel já referiu, já 11 mulheres perderam a vida vítimas de violência doméstica. Só em 2018 a PSP e a GNR registaram 27 mil queixas. 800 suspeitos foram detidos, ou seja, mais 100 do que foram em 2017. Ou seja, este problema está a agravar-se. Eu acho que é uma questão cultural. A escola pode ter aqui um papel importante. Isto começa desde cedo. É cultural, mas desculpe, mas ainda há 3 ou 4 anos um ex-ministro da Cultura praticou violência doméstica, conforme sabemos. Mas reparem, ainda... É cultural, quer dizer, claro, isto é algo doentio. É um problema, passa um pouco do que o João Manuel falou, o Miguel também. Ainda a semana passada falei com um agente da PSP de Câmara de Lobos, abordámos esta questão. Eles muitas vezes são chamados, até pelo um vizinho, é feita queixa e a vítima de violência doméstica no dia a seguir vai lá retirar a queixa. Ou seja, por uma situação familiar, e penso que o álcool, que ainda não foi falado, também tem a sua influência. O álcool acho que é um fator aqui também que muitas vezes leva à violência doméstica. Agora acho que foi importante este dia 7 de março para lembrar, para termos mais atenção a esta questão, e o luto nacional proposto por o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi importante para, no fundo, despertar consciências de um problema que é de todos e que tem que ser resolvido. Já em relação ao dia de ontem, ao Dia Internacional da Mulher, vê-se com regozijo o acesso da mulher a cargos de chefia, a responsabilidades cada vez mais crescentes. Por exemplo, em Câmara de Lobos, você tem uma variação com 3 mulheres. Sim, nós somos 5 a tempo inteiro, temos 3 mulheres. As mulheres geralmente são mais organizadas, são mais metódicas. Hoje na sociedade e no mundo empresarial as mulheres têm grande destaque, sobretudo até em termos de gestão de empresas e de outros ramos de negócio. Acho que é importante. No passado as mulheres ficavam em casa a cuidar da casa e dos filhos e o marido é que sustentava a casa. Hoje não é bem assim, isso não é verdade. Esta questão é muito importante que o Pedro levanta, porque a dependência financeira leva à dependência também da mulher em relação ao homem. Felizmente isso está sendo ultrapassado pelo próprio mercado de trabalho. E o próprio reconhecimento da competência da mulher. Até substituindo, tornando o contrário, muitos homens dependerem financeiramente das mulheres. Precisamente. Neste momento. Um dado curioso, como eu até falei ainda há pouco, a formação. Em termos de formação, as mulheres estão muito mais qualificadas. Em termos de entradas em cursos de medicina, as mulheres têm uma percentagem de 85%. A dedicação é outra. A dedicação é outra, realmente. O empenho, o trabalho. Acho que por ser mais difícil para elas se afirmarem na nossa sociedade, porque ainda estamos numa sociedade machista, vamos admitir, elas empenham-se mais e trabalham mais. Mas repare, muitas vezes os partidos políticos também têm essa responsabilidade. A lei da paridade não devia de existir. No mundo perfeito, as mulheres tinham que ter por direito próprio acesso à Assembleia Legislativa da Madeira, a outros órgãos de poder local, e essa lei que existe, até para, no fundo, corresponder a uma... não diria uma necessidade, mas um princípio de justiça, não deveria de existir, mas muitas vezes os partidos tentam encaixar uma senhora, muitas vezes têm que encaixar uma senhora, e não devia de ser assim. As pessoas têm que lá estar por mérito próprio. Podíamos ter mais mulheres do que homens, mas efetivamente o que vemos nas estruturas partidárias, não só da direção dos partidos, mas também nos diferentes órgãos, na Assembleia Legislativa da Madeira, na Assembleia da República, vemos sempre mais homens do que mulheres, e geralmente as mulheres têm a ver com a lei da paridade. Veremos, talvez, por este andar dos tempos que se assiste, pelo menos no ensino superior, assistiremos à lei da paridade para proteger cotas masculinas nos partidos e nos cargos, e não o contrário. Ora bem, há aqui um dado interessante e que joga com, a propósito do tema que o Miguel Silva Gouveia traz aqui para comentar, as questões das eleições europeias.
Curiosamente, há 3 mulheres candidatas na Madeira às eleições europeias. Não sei se tem a ver com essa reflexão. Tem a ver, tem. Pelo menos conhecidas existem 2 ou anunciadas. Existe a do CDS. Sim, PSD, não se sabem. Não, do PSD já se sabe. Em quinto lugar, Já foi na anunciado. sua lista, O lugar é que não. a Sara Cerdas, que será a 6º lugar na lista do PS, e o PSD. Sei que houve um anúncio que depois veio a ser desmentido pelo Presidente do Cláudia Governo. Montardia. Pelo Presidente do Governo, e tanto quanto sei, ainda não houve uma apresentação formal. Mas gostaria de... A Cláudia apresentou-se. Apresentou-se, mas não houve confirmação. Talvez estejam à espera que o Rui Rio faça a apresentação. Não, Aquilo que nós eu estamos à estava- espera que o PS na Madeira faça a sua no próximo dia 13 para nós fazermos a seguir. O que há aqui, quase com descansar dos madeirenses, é porque há a garantia de que existirá uma voz da Madeira no Parlamento Europeu. A Sara Cerdas no 6º lugar, e quando as sondagens apontam para 10 deputados eleitos, Voz na Madeira há muito pelo- tempo no continente. 10 deputados eleitos nas listas do PS, quem vai em 6º naturalmente será eleito. Já houve a votação, não? Mas já sabes, O povo já votou. E são sondagens. Sondagens tá do bem, Parlamento são Europeu. Também podem. Sondagem do Parlamento Aponta Europeu. O CDS Em crescimento. aponta para 2. crescimento. mas Miguel, sabes que Penso que nem no melhor dos cenários a Margarida Pocinho seria Não eleita. sei. Olha, o Não sei engenheiro, que haja- o engenheiro Rui Vieira foi 5º lugar e chegou ao Parlamento Europeu. Mas, no Por um entanto, processo de há uma rotatividade. garantia. O 6º lugar, em condições normais, obviamente não estou a falar aqui em nenhuma questão apocalíptica que venha a acontecer, em condições normais, Sara Cerdas será a voz da Madeira no Parlamento Europeu, sendo que o PSD, obviamente, ainda anda à disputa de lugares. a ver Como se é tem um lugar que surge elegível, este se não nome tem. da Sara Cerdas? Sara Cerdas Não tem, nome- não tem currículo regional. Como é que surge? Precisamente, é uma pessoa nova, com uma nova mentalidade, uma pessoa com um currículo a todos os níveis. Não tem currículo excepcional e político, indiscutível. digamos assim. mas isso significa que a atual Precisamente, deputada são vai novos quadros que estão a se juntar a um projeto que será, forçosamente, um projeto que trará outras formas de pensar, outras qualificações também. A experiência política para o Parlamento Europeu não é necessária. O PS tem um problema, Leonel. Não sei O se PS é- não consegue se recortar é a necessária talentos ou não. regionais e então vai para talentos nacionais ou internacionais. Exatamente, exatamente. Não é São problema. os talentos nacionais, o CDS e o próprio Não. PSD também têm secretários e Ah. deputados. Isso não é nada que seja traumático nem dogmático em relação a isso. A realidade é que está, melhor lugar de sempre nas listas do PS, uma garantida presença no Parlamento Europeu, quando o PSD, obviamente, ainda anda a lutar com, se calhar, Mota Amaral, para ver se consegue um regresso. Não, Ou seja, é uma forma, segundo dizem algumas É só para análises, descansar os de madeirenses. que o que PS tem As quadros. preocupações É da isso. Madeira serão atendidas uma forma de mostrar no Parlamento que- Europeu por aquele partido que efetivamente está a conseguir construir uma equipa para gerir os destinos da região também. Querem comentar a este eu propósito? reparei, A questão europeia que eu reparei a Miguel Gouveia crítica traz. que o... Queres lançar aqui o Eu reparei- nome da candidata? Eu Já reparei, em primeiro a nome? nossa candidata já está escolhida há muito tempo, nós reconhecemos o trabalho que a Cláudia fez ao longo deste mandato que está a findar, ao Há pouco contrário, tempo falava-se ao de contrário, Vila ao Real, contrário do Miguel, que e de fez João uma Cunha e crítica, Silva. ou várias críticas indiretas ao trabalho da atual deputada Liliana Rodrigues, que até na minha opinião estava a fazer um bom trabalho. Segundo sei, a situação não foi bem digerida dentro do núcleo duro do Partido Socialista aqui na Madeira. Agora estou certo que o PSD Madeira irá ter o seu lugar, o lugar que merece. No fundo é o principal bastião. Que é o lugar, Eu não sei, mas eu acho que menos de sexto não seria um que é um já lugar. um lugar complicado, não é? Não sei se é complicado. Repara, as eleições ganham-se no dia. Mota Amaral recusou o sétimo, só para lembrar. Hoje o PSD é governo só na região autónoma da Madeira. Acho que ela fez um bom trabalho. O PSD Madeira merece esse lugar. A Madeira, o PSD Madeira Nacional merece. deveria reconhecer. O Não, PSD tem que Nacional, reconhecer, é eu isso? acredito que vai reconhecer. Agora, são eleições importantes. Aliás, já que estamos a falar em eleições europeias, sabemos que nas europeias há sempre uma abstenção maior do que nas eleições regionais e autárquicas. É importante que as pessoas Vota votem. apenas um terço. Votem. dos Exatamente. É eleitores. importante que as pessoas vão votar. A Europa é Lamentável. muito importante para Portugal e, em particular, para a Madeira. Muitos fundos vêm da Europa, são nossos representantes, a lista é nacional, é verdade, mas é importante que os níveis de abstenção diminuíssem, porque são eleições importantes. Era importante que as pessoas pensassem
E dirijo-me e saúdo os ouvintes da TSF, que são eleitores também, naturalmente, aqueles maiores de 18 anos, que pensassem o que seria da Madeira e o que seria de Portugal continental e dos Açores se não fossem os apoios comunitários que foram Muito bem. derramados ao longo destes anos, desde 1986, contribuíram imensamente para o nosso desenvolvimento e para a nossa qualidade de vida. Só queria acrescentar que o CDS tem como candidata a professora universitária Margarida Pocinho, Que também não é madeirense. em quinto lugar. Não é madeirense, mas vive há muitos anos. Tem na Madeira no coração. Já Tem tem Madeira no coração. Madeira no coração. E além disso, eu recordo que num processo de rotatividade, o engenheiro Riviera, que foi no mesmo quinto lugar, chegou ao Parlamento Europeu e fez um ano. Mas eram com outros tempos. um excelente mandato. Não, Tu sabes que não os tempos tem. podem se pedir. Mas Mas houve isto leva-nos a rotatividade outra agora. questão. Não houve rotatividade, Isto o Nuno leva-nos- Melo ficou lá o- Isto leva-nos a outra os questão. 5 anos inteiros, não- Só não teve deu um lugar ano, nenhum. só teve Mandato. um deputado. Mas sabes que ela não tem Isto hipótese. leva-nos a outra A questão. rotatividade é possível que Leva-nos só, a não outra há- questão, que é: eu defendo um círculo para as regiões autónomas para o Parlamento Europeu. Um círculo para os Açores, um círculo para o continente e um círculo para a Madeira. Eu acho que faz tudo o sentido, a exemplo do que tem a Itália e julgo eu também outros países europeus. Isso mas depende, particularmente a depende de Itália. Portugal. Depende de Portugal. Depende de Portugal. Portugal A organização podia é ter uma nossa. lei eleitoral para o Parlamento Europeu, permitisse ter um círculo para o continente com X deputados e depois ter 2 deputados eleitos pelos Açores e 2 pela região autónoma Sim, da só Madeira. Era o que fazia em sentido. em termos contabilísticos, em termos de eleitores necessários para eleger um eurodeputado, são cerca de 450 mil. E nós não temos São aqui. 21, e nós Mas nem não temos temos aqui. aqui. Sim, mas nós temos uma especificidade. Temos, Claro. Aquilo que aconteceu Tem que este Que tem que ser este salvaguardado. último mandato, que termos 2 eurodeputados, ou neste caso 2 eurodeputadas. Chegamos a ter 3. No tempo do engenheiro Riviera, chegámos a ter 3 deputados a Mas Parlamento acho que o Europeu. João Manuel está a falar aqui numa questão, que é uma Mas, questão importante. Como região Miguel ultraperiférica Gouveia que queria somos, dizer que só passaríamos a ter um, digamos assim. Eventualmente. Eventualmente um. Também tem isso. mas acho Não, que era o importante. que eu considero é que, num princípio da proporcionalidade, a Constituição diz que qualquer lei eleitoral, para qualquer ato eleitoral realizado em Portugal, tem que respeitar o princípio da representação proporcional. Foi por isso que, a determinada altura, o Porto Santo, que lhes exigia só um deputado, e o Porto Muniz passaram a São eleger dois. 2, para permitir o tal princípio da representação proporcional. E foi quando o Antes de PS... ser- quando eram O PS círculos, não, mesmo quando eram círculos, sim, conselhos. conselhos. E, portanto, Era um círculo. foi declarado inconstitucional a lei eleitoral por causa disso. E, portanto, desse ponto de vista, também era possível ter, Portugal vai ter não sei quantos deputados, 21. mas 21, 21. a distribuir 17 deputados pelo território continental, um círculo único, e 2 por cada uma das regiões da Câmara. Havia a possibilidade de existir uma lista europeia, não sei se com os eurodeputados britânicos que irão agora sair. Não sei se Claro. irão sair, Parece ainda que já não sabe vão muito sair. bem, parece que já não vão. sair. Mas falou-se nessa possibilidade em que Portugal. Espero que não poderia saia, não é? eleger- Teresa May diz que se não houver acordo, que se calhar fica tudo na mesma, de maneira que. Eu acho Ela que- já está a admitir isso. mas- Eu acho que os ingleses querem permanecer na União Europeia, já viram que a coisa ia correr para o torto e, portanto, o que vamos ter é um segundo referendo para manter o Reino Unido na União Europeia. É preciso É muita porque- coragem para assumir este. Esta Os ingleses não gostam de voltar atrás na sua palavra e respeitam muito a sua democracia e os referendos, mas vão ter que voltar atrás perante este Eu império. acho que esta questão é uma questão importante, a questão do Brexit, porque acho que as pessoas, a democracia é o melhor dos sistemas, não tínhamos dúvidas, mas fica a sensação que muitas das pessoas que votaram a favor ou contra o Brexit não tinham a plena consciência das implicações sociais, económicas e financeiras e o relacionamento com os outros Estados, e agora muitas delas, segundo os últimos Pedro. dados, muitas hoje, se votassem, já votavam em sentido contrário. Ou seja, a democracia é boa, mas as pessoas consomem muitas vezes e votam pelo que veem, pelo que ouvem, sem ter efetivamente a noção e a percepção efetiva de que aquele seu voto tem esta ou aquela implicação. E acho que foi isso que aconteceu no Brexit. Muitos ingleses não tinham a perfeita noção das implicações, sobretudo económicas e financeiras, da saída da União Europeia. Agora, Aliás, assistimos no Reino Unido a este paradoxo. A senhora Theresa May fez campanha a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. E agora está a negociar a saída, que não Claro. consegue, pelos vistos, sair. Exatamente. E o senhor Cosby, que é o líder do partido trabalhista, Corbyn, fez campanha, curiosamente, pela saída. E agora é ele que quer um segundo Já referendo admite um segundo. para manter o Reino Unido. já que a conversa enverdou para a área internacional, o que é que pensam que vai acontecer com a Venezuela a curto prazo?
Maduro está cada vez mais apertado, as manifestações a favor da mudança são cada vez maiores, mas o facto Será é que inevitável a queda de regime. será, mas acredito muito que sangue esteja por semanas. sangue que vai acontecer derramado. Não, Ele não vai sair assim, não se vai entregar, não é? Um país que se mantém quase 24 horas sem energia Exatamente. Elétrica é um país em que praticamente tudo colapsou. Assume-se que não tem capacidades para retomar uma normalidade e sã economia. É preciso. Os colaboradores de Maduro vão acabar por sair e ele vai cair. E Será acho que talvez já temos essa. tido alguns indicadores neste caso, atos de rebelião, mas uma boa rebelião, Uhum. rebelar-se contra um poder que está completamente Autoritário. decrépito e autoritário. É efetivamente algo positivo. O que está a segurar Maduro são as Forças Armadas e estas agora imposições e sanções que os Estados Unidos está a fazer às altas patentes da Venezuela, desfias militares, sobretudo na questão dos depósitos bancários, da saída do país, tudo isto cria alguma pressão que mais cedo ou mais tarde pode levar à queda do regime. Agora, o Maduro ainda está maduro, quer dizer, ainda Vai cair de Maduro. está-se a aguentar. Esperemos que caia, porque, repare, na Câmara Municipal, o Miguel também já deve ter recebido muita gente a chorar, que realmente não percebe como um país rico Desesperada. chegou desesperada. Temos muitas vezes a ideia que temos imigrantes que estão bem, que estavam bem na Venezuela, com negócios, comerciantes, mas não é bem assim. Temos muita gente A economia da que está Madeira bem. melhorou com o regresso de alguns imigrantes. Há negócios aí a proliferar, apanharam alguns fundos, candidataram-se bem, que alguns Preencheram madeirenses, alguns nichos. madeirenses ficam a ver eles com aquela garra candidatos. Mão de obra que faltava. Há negócios novos. Os vemos muitas vezes, basta ir a alguns supermercados onde vemos mão de obra de gente que veio da Venezuela. Isso foi importante também, porque tínhamos escassez de mão de obra. Em termos de apoio social, Alguns também, estabelecimentos, nós, e o Pedro deve também sentir algum o mesmo apoio ali em social, Vila Lobos. claro. Em termos de apoio social, houve uma questão a partir de dezembro de 2017, ou até um pouco antes, quando a Venezuela deixou de pagar no exterior do país as pensões que existiam, que sejam pensões de viuvez, pensões de reformas que pagavam e transferiam para cá em dólares. Deixou de pagar, vivemos situações aflitivas e temos dado apoio, muito apoio, a famílias que viviam dessas reformas, dessas receitas que tinham do Estado venezuelano e que de um momento para o outro deixaram por completo de ter qualquer fonte de rendimento. E daí também para ver a importância do poder local, porque a primeira porta a que estas pessoas foram bater foi efetivamente às juntas de freguesia e às câmaras municipais. Muitas vezes não podemos ajudar, os recursos financeiros são escassos, mas ainda há dias uma senhora que queria que a Câmara ajudasse para recuperar a casa que era dos pais, que estava desabitada há 40 anos. Ou seja, são situações complicadas, as viagens são caras, temos situações onde a esposa e os filhos estão cá, o marido ainda está lá porque tem alguns negócios lá e não quer abandonar de um dia para o outro. Agora foi gente que deu muito à Madeira, muitas remessas de E imigrantes. estão prontos a dar outra vez. Estão prontos a dar haja outra vez. condições. Estão Haja prontos a dar condições. outra vez. Há duas notas sobre esta matéria que eu gostava de falar. Uma primeira era dizer que, na devida proporção, quem viveu 1976 e viu o regresso dos retornados à Madeira, das ex-colónias, eu já tinha 14 anos, portanto sou testemunha disso, eles revolucionaram a economia da Madeira. Vinham muitas vezes sem nada, souberam aproveitar os fundos que havia através do IARM, que era o Instituto de Apoio aos Refugiados, souberam preencher nichos de mercado, traziam um dinamismo e uma competitividade que nem sempre existia na nossa economia, e é preciso ver que a Venezuela, em certa medida, a economia venezuelana é uma economia muito competitiva, com um mercado muito livre, até à chegada do Hugo Chávez ao poder, e portanto há ali uma cultura de capitalismo quase puro e duro, que leva a essa competitividade e portanto que ajuda a que eles, quando chegam à Madeira, não se ponham a assistir e a esperar por uma esmola de uma Câmara Municipal ou do Governo. Eles vão à luta e com os mesmos, querem ter os mesmos direitos e deveres de qualquer madeirense. A segunda questão é quando calhar Nicolás Maduro. Eu acho que o Nicolás Maduro cairá, no fundo, quando os Estados Unidos, a China, a Turquia e a Rússia se entenderem sobre a matéria. Eu acho que já não é um problema interno da Venezuela, nem dos militares, é também um Mas problema. acha possível Eu essas acho que é uma forças se questão entenderem? Eu acho que é uma questão Não sei se geoestratégica vão hoje em entender. dia. A China tem grande parte da dívida
da Venezuela, a Rússia tem grande parte do petróleo, os Estados Unidos têm interesses nos recursos também, e portanto haverá ali um entendimento para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela, como é desejo de todos aqueles que defendem a pluralismo. O caos em que está a ficar a Venezuela, por exemplo, como o Miguel Gouveia referiu, que mais quase um dia, penso eu, sem energia elétrica, penso que se calhar vai acelerar muito mais do que o entendimento dessas forças. Mas pior do que faltar energia é haver crianças que morrem por falta de medicamentos, por falta de vacinas e por falta de assistência médica. Gente que morre de fome. Há famílias que estão a vender os seus filhos na Colômbia. Ou seja, portanto, estamos a assistir o caos está a ficar... E quando o caos se alastra aos países limítrofes da Venezuela, então o problema tem que ser resolvido não apenas internamente na Venezuela, mas na geoestratégica mundial. Ora bem, num caos tem estado a banca portuguesa e esta semana foi notícia o facto do novo banco pedir ao Fundo de Resolução, que é financiado pelos bancos privados e pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Estado, mais 1.149 mil milhões de euros. O Estado e a restante banca, através do Fundo de Resolução, são chamados assim a pagar a um banco, entretanto já vendido. E a pergunta que se impõe é até quando que os portugueses vão continuar a pagar esta banca falida? Miguel Silva Gouveia. Bom, de facto é preocupante, e se olharmos um pouco para trás, já temos quase 70 mil milhões de euros investidos, chamemos-lhe assim. Chamamos investidos porque poderíamos usar outro tipo de verbo que não o investimento, ou investir, seria só gastar. Mas 70 mil milhões de dinheiro público investidos na banca, seja ela o BPP, que foi o primeiro, o Banco Popular Português, depois o BPN, depois o BES, depois o BANIF e a própria Caixa Geral, que necessitou de recapitalização. 6 mil milhões. 6 mil milhões. Acho que já não há aqui qualquer margem para dúvidas. Temos um problema de regulação do setor bancário em Portugal. Mas não é de hoje, Miguel. Não é de hoje, eu falei o histórico todo. Temos um problema de regulação. Mais de 10 anos. Porque não podemos... Parece que esta semana estalou um pouco essa questão do regulador. 2 décadas a colocar dinheiro na banca, porque até à data dizia-se não que os bancos têm que trabalhar em regime de mercado, porque é assim que se opera, e até se criticava a Caixa por ser um banco público a trabalhar num setor que está onde os privados têm uma ação muito mais agressiva, alguns privados, e muitos deles até degeneraram nestas situações de resgates, não só em Portugal, mas com o subprime nos Estados Unidos. O modelo, isto para dizer o quê? Há um problema de regulação. Claramente, um problema de regulação. Do Banco de Portugal. Do Banco de Portugal. Não só agora criou-se outra entidade de supervisão, mas também tem a CMVM, em termos de regulação, e ainda há outra entidade reguladora que não me... Mas o governador do Banco de Portugal, curiosamente, esteve como administrador da Caixa Geral de Depósitos, esteve no BCP e passa tudo ao lado dele. Não passa ao lado. É preciso ter... As pessoas estão bem conscientes daquilo que se está a passar. E quando, em 2011, nós capitalizamos os bancos, alguns dos bancos até foram liquidados, vendo algumas pessoas, as poupanças estão salvaguardadas, mas os ativos de risco perderam-se, e criou-se aí um conjunto de associações de lesados, nomeadamente do BES e do BANIF, onde tornou ou expôs um conjunto de práticas, de más práticas, de venda, que ia desde o gestor bancário do balcão até quase o topo das administrações. Alguém aprovava, não é? Alguém aprovava, exatamente. E isto era quase uma prática comum. Mas o senhor governador do Banco de Portugal diz que não estava lá quando eram aprovadas estas situações. É um facto. Nunca estava. Neste caso em particular, eu acho que é de facto necessário pôr um travão, porque nós não podemos continuar a assumir aquele paradoxo, aquela ambivalência de que quando os bancos têm lucros devem ser distribuídos entre os acionistas. Quando têm prejuízos e desta magnitude devem ser mutualizados, e o contribuinte e o Estado é que faz a cobertura. Não pode ser. Não pode ser. E aquilo que se fez com o Fundo de Resolução, parece-me um bom princípio. Parece-me um bom,
mas em causa própria também não concordei muito, porque também fizeram um fundo deste tipo para as autarquias, chamaram-lhe FAM e obrigaram as autarquias a capitalizar. O princípio, para mim, enquanto autarquia, acho errado, mas obriga-nos a nós a estar a ter uma supervisão sobre os nossos, neste caso, os bancos que capitalizam o fundo, a ser corresponsáveis de todos os players no mercado nacional. Mas o que é que a banca privada tem a ver com a desgraça que aconteceu ao BES, por exemplo? Teve que entrar para o Fundo de Resolução para pagar o desvario da BES. Porque na prática há aqui algo que Já tinha pago do PPN. há aqui algo que nunca foi feito. E do Banif também. Mas não havia Fundo de Resolução na altura. Mas agora há o Fundo de O Resolução. Fundo de Resolução foi quem comprou o banco chamado Bom, que afinal já se está a ver que não era assim tão 25% do banco. Era, 25% não, do banco. comprou tudo. E depois vendeu 75% ao Lone Star, Exatamente. que é este fundo imobiliário americano. Mas Vamos explicar o que é o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução, no fundo, se eu sei alguma coisa desta matéria e sou um leigo, tu és mais entendido na matéria, é a contribuição de toda a banca privada Correto. e também do Estado para um fundo que auxiliará um banco em dificuldades. Estado, Gerido pelo por Banco de via- Portugal. por Gerido via- pelo pelo Banco Banco de de Via da Portugal. Caixa Que de se um banco entrar em dificuldades, auxiliará. ó, Isto é, para desonar ao contribuinte. A verdade é que até agora o contribuinte é que tem pago. Claro, mas Não, ó, e- Lionel, e- a questão que se coloca é que nós em 2015, quando foi feita a resolução do Banco Espírito Santo, eu pelo menos fiquei convencido que tínhamos liquidado o banco mau, ou estava em liquidação, e tínhamos ficado com um banco bom, ou com o novo banco. Mas o novo banco Um banco mau, trouxe muitas banco coisas do péssimo. mal. E quem fez esse negócio foi o governo socialista. Não foi um governo do PSD. Verdade seja dita. E efetivamente, isto não pode acontecer. Agora foi anunciada mais uma auditoria. A pergunta que eu faço é porque é que a auditoria não foi feita na hora, quando foi feita a resolução em 2015. Como ainda há pouco foi dito, cada contribuinte português já contribui com 1.800 euros, é muito dinheiro, é o descrédito do sistema bancário português. Isto não pode continuar. Mas mais o facto dinheiro para a banca. é que Quem vendeu Não, foi o governo. o negócio, Foi o governo. quem fechou o Quem contrato fechou. foi este governo, mas o negócio com a Lone Star foi feito. Não, ainda mas no podia não ter do- feito, podia não ter feito o O grande contrato. problema o foi paradoxo assim, é que a Lone Star existem- poderá vir buscar mais dinheiro ainda. Até 4 mil milhões, parece. O problema que está aqui Ainda por cima é que os créditos ativos. não produtivos, os créditos não produtivos são aqueles que as pessoas não repagam. O banco empresta dinheiro, mas depois acaba por não receber as mensalidades ou não receber o retorno do pagamento, quer dos juros, quer do capital. No BES, ou no novo banco, na parte boa do BES, representam 22,4%. Que é muito. E por diretivas do BCE devem estar no máximo nos 5%. Ou seja, entre os 22,4% e os 5% são tudo potenciais perdas e imparidades que o Fundo de Resolução, por obrigação contratual com a Lone Star, vai ter que fazer a cobertura. E há outra questão aqui importante. Isto nunca mais Lionel. acaba, não é? Há aqui uma outra questão importante que é o seguinte: se o Lionel precisar de um financiamento para obras da sua casa, por exemplo, na cozinha ou na sala, e for a um banco, o banco vai fazer a hipoteca da casa na sua totalidade. Não faz a hipoteca nem da sala nem da cozinha, nem as duas em conjunto. Enquanto que neste caso em particular já se percebeu que as garantias que os ativos que o banco tem são muito inferiores ao financiamento que este fundo de resolução já está a prestar a este Aliás, banco. já Ou tinha seja, acontecido na Caixa amanhã, Geral de Depósitos. e isso não pode acontecer, é uma injustiça enorme. Ou seja, não sabemos como é que o banco, se é que algum dia vai assumir toda esta responsabilidade, é que já não há garantias reais de património imobiliário e de outros que assegurem o pagamento integral desta Há um dívida. problema que é sistémico a toda a banca, que é na questão dos ativos. E se formos a ver nós, autarcas, ou qualquer pessoa que ande por uma cidade e vê prédios que foram retomados e ficam parados e que a banca não coloca no mercado. Ou que é muito dificilmente coloca no mercado. Porque tem nos seus ativos aqueles imóveis inscritos num valor de, sei lá, 2 vezes aquilo que efetivamente o mercado estaria disposto a pagar por aquilo. E ao retirar, se o vende pelo valor metade do que tem escrito no seu ativo, vai ter que restar como imparidades metade. Exatamente. E aí já não fica também com os rácios de capital a que são obrigados pelo BCE. Mas isso estamos a falar das responsabilidades do passado na avaliação. Em todo, por daí eu ter falado desde o gestor de balcão, ao gestor de crédito, Mas o até mais à grave nisto administração. tudo
Esta é uma E não opinião são todos já os bancos, é preciso mais também colocar, não genérica, são todos. claro. Uns têm um histórico pior do que outros. é evidente, mais genérica, que é, eu acho que o Estado, as regiões autónomas, as empresas, as famílias, durante os últimos anos, viveram acima das suas possibilidades. E em função de créditos internacionais. A banca portuguesa foi-se financiar nos mercados internacionais a altos juros para emprestar ao Estado português, às regiões autónomas, aos municípios, às empresas e às famílias. E ao Isso nível do criou crédito um conjunto pessoal, de ao nível problemas. do crédito Não, pessoal, mas está a eu ia acontecer outra chegar, vez. é aí que eu ia chegar. Ainda já. hoje, Eu não- o ainda hoje crédito- abri um site o de que um eu banco. chamo crédito fácil. Ainda hoje abri um site de um banco e o primeiro convite era Claro. vá de férias no Carnaval, Precisamente. temos o seu crédito Eu aprovado. queria chegar precisamente. Mas, Leonel, este Não. buraco não é da casa nem do carro. Este buraco é de Val do Lobo e de outros negócios. Mas, Não, cuidado, sim, com certeza. mas também há a Porque- soma de N casos Mas- particulares. Cuidado. Não é o cliente Ainda por particular cima- que soma Não, aqui não, essa importância. o que acho que devemos Os chamar grandes negócios é que é rebentam uma com questão que é lateral a esta que vocês estão a discutir, mas que a mim me preocupa, que é ver novamente o que eu chamo de bancos de crédito fácil, que normalmente estão associados aos grandes bancos internacionais, através da internet, de SMS, de e-mails e até de telefonemas para a casa das pessoas e de envio de cartões, a oferecer outra vez o chamado crédito fácil, isto é, empréstimos, a juros de 10%. Isto é, qualquer um de nós vai à banca e hoje consegue, porque tem uma capacidade de negociação na banca e tem informação para isso, conseguimos créditos de 2 ou 3%. Estas pessoas, numa situação de afogo financeiro, de aflição, aceitam taxas de juros de 10% e de 15%. E, portanto, estamos a construir outra vez, o terreno para que volte a eclodir uma nova crise de falta de comprimento por parte das famílias mais pobres, dos desempregados, dos que têm os menores rendimentos. De qualquer maneira, João dos que têm Rodrigues, menor formação. o que o Pedro Coelho queria recordar é que a grande massa falida não vem daí. claro. Eu não vou é, falar num claro, caso, não é, fui claro, público, não é. quando houve aquela guerra no BCP, a Caixa Geral de Depósitos emprestou dinheiro a alguns acionistas Para comprar ações. para comprar do BCP. ações. E qual foi a garantia real que quem comprou as ações deu? Parece novo. Zero! Eram as Agora, próprias ações. quando eu Eram as quiser, próprias Uma ações. vergonha, amanhã há uma insolvência pessoal e esse crédito nunca mais E é o que é que pago. aconteceu ao administrador que aprovou essa operação? Quando uma ação não é uma garantia É real. precisamente por estes É uma- indícios que o risco. Estado dá de fazer Negócio. sempre a cobertura aos bancos em caso de aflição que as Mas coisas cuidado, se Miguel. mantêm. Cuidado, Miguel. Coisas que se mantêm. Cuidado com essa história de por aí. Porque também se deixa falir, entre aspas, um banco desta dimensão, tu tens o problema que as pessoas tinham lá os seus depósitos. Em que situação Não, é os que fica? depósitos estão sempre Estão garantidos. garantidos. garantidos Então, até durante 100 montante, milheiros. então, durante montante. Não, os Estão depósitos garantidos até 100 milheiros. Até 100 mil, 100 100 mil, milheiros, 100 100 milheiros. Cuidado com Por essa conta, questão. por Quando conta, o Estado por intervém, conta. é para que não haja um efeito sistémico na banca toda e que Mas isto não óbvio. esteja todo em colapso. Agora, temos que, no fundo, vamos bater à questão inicial, como o Miguel falava. A regulação. Só pode Mas, ser por aí. Zé Manuel Rodrigues, E como é que se fiscalização? pode defender um governo que não tem dinheiro para aumentar os enfermeiros, Claro. para dar o que deveria dar em termos de Aos carreiras aos professores, mas tem dinheiro para isto? Isso é o Miguel, Tá bem, é melhor o Miguel a defender. É o Não, governo dele. isto não é uma questão de dinheiro, liquidez. Isto não é liquidez que entra aqui. Isto é uma questão de ativos. Quando se faz uma contabilidade e eu retiro por imparidades, assumo que não vou conseguir. Neste caso foram 1,4 mil milhões Não, mas de este euros. dinheiro cá vai entrar. Este Não, dinheiro cá não tem que entrar, que é para não cobrir o vai prejuízo. entrar. Vai entrar, vai. Não vai entrar. Vai entrar, Vai Miguel. entrar, pode até ser feita uma cobertura por via de um ativo qualquer. O banco em si, para cumprir com os rácios de capital do BCE, é que tem que ter uma entrada de um ativo qualquer. Pode deixar de ser um ponto de vista Mas financeiro. qual é o Não é ativo uma que o Fundo de questão de Resolução vai dar? Já há bancos a reclamarem e a pedir justificações ao Banco de Portugal deste Porque, aumento de na prática, capital? depois podem arrastar todos ali para dentro. É dinheiro. O BCP, Não é por dinheiro, exemplo, não é tem dinheiro, o fundo. não O é BCP tem o fundo de resolução em tribunal, por exemplo. Exatamente. Bem, E há mas câmaras vamos. que têm o fundo de apoio municipal também em tribunal, que discordam de estar a capitalizar aqui. A verdade é esta, o contribuinte não pode continuar a pagar estas desregulações que existem na banca comercial portuguesa. Aquilo que disse o Ministro das Finanças, Mário Centeno, que não existiria um cêntimo ou um euro de dinheiro dos contribuintes metido no novo banco, por via desta capitalização.
o que significa que eventualmente pode ser feito uma transferência de um ativo do Fundo de Resolução, portanto, quando sei são 792 milhões de euros que são necessários colocar nos ativos do novo banco para manter os rácios. O problema é sempre este, porque abaixo dos rácios nem pode operar. Para manter os rácios. E haveria um empréstimo ao Fundo de Resolução pelo prazo de 30 anos, talvez erro. Sim. O Não dinheiro sei se é um empréstimo dos bancos, destes bancos do Fundo de Resolução que compõem o... E é preciso ver que cada vez menos o Estado neste momento só tem banca, só tem a Caixa Geral. Todos os outros bancos já nem estão com os proprietários, nem são portugueses. Mas atenção, mas a Caixa Geral de Depósitos não é bom exemplo. A Caixa Geral O que também está a ver não é bom exemplo. Não foi só os privados, o Estado também não deu basta bom ver exemplo. a lista de devedores de dívidas consideradas incobráveis da Caixa Geral que vemos Também não foi bom logo exemplo. ali. Vemos uma lista de... Vamos passar a um tema regional e que se tem vindo a adiar. Não é propriamente um tema da semana, mas é um tema que é preocupante em termos de futuro daqui da cidade do Funchal, que é a ETAR do Funchal. O que se diz aí nos meandros é que vai ser transferida para o Lazareto e como temos aqui o nosso comentador, que é vice-presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, já agora podemos ter esse esclarecimento. O que é que se passa exatamente com a ETAR, que já deveria estar com um destino resolvido, ou não? Sim, é um facto. Isso é das poucas coisas em que não há qualquer tipo de discordância com nenhum dos intervenientes nesta matéria. A ETAR é uma obra que já devia estar concluída. E não está porquê? Aliás, se analisarmos que a diretiva é de 1991 e a atual ETAR do Funchal foi construída em 1993, começamos logo a ver que a primeira ETAR atual, a que está construída, já foi construída sem cumprir uma diretiva de 2 anos antes. E a realidade é que Portugal, não foi só a Madeira, nem foi o Funchal, Portugal em 2011 viu, por incumprimento da diretiva, o Tribunal da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, condenar Portugal e aplicar uma pena suspensa por incumprimento da diretiva 20 anos depois. Portanto, entre 91 e 2011, 20 anos depois, não foi feito rigorosamente nada. Ora, quando tomamos pulso a este dossiê em 2013, desde essa altura já foi feito um projeto, já foi submetida uma candidatura ao POSEUR em que se conseguiu o financiamento para este projeto, já foi feita um estudo de impacto ambiental que nos foi exigido pela Secretaria Regional do Ambiente. Tanto quanto sei, a ETAR de Câmara de Lobos nem teve estudo de impacto ambiental, mas ao Funchal é obrigatório. Não estou bem informado. Estou bem informado, que preparei-me por acaso. Já foste ao século XX, já estamos no século XXI, a obra não está pronta. Sim, mas obviamente quando esse projeto que foi feito é para o Lazareto? Já houve 3 ou 4 projetos. Fizemos um projeto para o Almirante Reis. Esse projeto do Almirante Reis foi objeto de um despacho na altura pela Secretaria, pela Serias, que tinha a responsabilidade da Proteção Civil e que inviabilizou a construção disso, e passo a citar, chamamos ainda a atenção às condicionantes descritas na construção nas zonas ameaçadas pelo avanço das águas do mar, admitindo-se exclusivamente a relação de obras de conservação. Ou seja, não foi só foi permitido a conservação. Miguel, não foi só essa questão. Houve outras questões que foram levantadas em sede. A unidade hoteleira lá situada levantou questões. Claro. A empresa de eletricidade da Madeira levantou questões. A unidade hoteleira levantou questões porque aduzia um contrato assinado tripartido entre o proprietário da unidade hoteleira, o presidente do Governo Regional, na altura, Dr. Alberto João, e o então Presidente da Câmara, Dr. Miguel Albuquerque, que responsabilizava a Câmara por pagamento de indenizações durante todo o período que decorresse as obras. Entretanto, depois dessa questão, levantou-se esta em termos de carta de riscos, o que deitou por terra qualquer possibilidade de ali construir, e é preciso que as pessoas percebam que a construção da ETAR para cumprimento da diretiva não significa retirar aquele equipamento ou aquela instalação que neste momento está
no Almirante Reis. Aquela instalação já vai agora- continuar a Miguel, já agora funcionar. convém melhorar o aspecto daquela instalação. Nós temos um... Porque está completamente Mas, degradada. pintura, vandalismo. A existir uma nova EATAR, aquele equipamento continua? Aquele equipamento tem que continuar. Com o tipo de tratamento, com mas o tipo de valência. Não, o tratamento que ali é feito é o tratamento pré-primário. A diretiva obriga a um tratamento primário. Basicamente, o pré-primário é um filtro, como se fosse um coador, Que é o que hoje existe. que é o que hoje existe. E esse há de continuar a ser necessário. Daquele local onde está atualmente a EATAR, que faz o tratamento pré-primário, existem atualmente 4 bombas que bombeiam todas as águas residuais para uma galeria subterrânea em túnel que entra debaixo do campo Adelino Rodrigues. Isto já está lá neste momento. Daí, na altura, nós termos sugerido ao Governo Regional o campo Adelino Rodrigues no subsolo como a área de excelência de implantação do Metar do Funchal. Porque permitia, se fosse A necessário... Câmara tratamento- propôs agora há pouco tempo isso? Não, propusemos já em 2016. E em 2016 tivemos a resposta. Nem nos foi permitido fazer qualquer tipo de análise e de sondagens lá no local, por parte da Secretaria da Educação, e tivemos a resposta... Da educação? A A educação, propriedade do a campo é da propriedade região do campo é da correto, região. correto. E tivemos a resposta por parte da Secretaria do Ambiente, que disse, e passo a citar, nessa perspectiva, o interior do Vale da Ribeira de Lazareto afigura-se, no nosso entender, como a melhor opção, uma vez que coincide com a localização do executor, para além de permitir o aproveitamento da galeria subterrânea. A proposta para o Lazareto vem do Governo? A proposta para o Lazareto Vem do Governo. da Secretaria Regional do Ambiente, num documento, aliás, nós somos sempre confrontados aqui com algumas notícias e informações contraditórias. Eu faço questão por primar pela transparência e está neste momento disponível na página da Câmara Municipal do Funchal, em projetos estruturantes, no sítio, todo o processo de fio a pavio com toda a Ora, documentação. Miguel, porquê este atraso? O atraso desde 91 não pode Não, ser. não é essa a questão. Não, eu levanto a questão. Eu fui vereador na Câmara Municipal de Funchal, com muito gosto, aliás, em conjunto com o Miguel Gouveia, e também tive conhecimento de todas estas questões da EATAR de Funchal, desde a possibilidade de ampliar ali no Almirante Reis, depois a ideia da Câmara de passar para o campo do Liceu, Adelino Rodrigues, e depois a ideia do Governo Regional do Lazareto, que é uma obra muito mais cara, mas que o Governo, é bom dizer, assumiu que pagaria os 15% correspondentes, julgo eu. O Governo assumiu, mas não tem no orçamento. atenção. Não, Pois, mas mas isso- o Governo assumiu essa Mas proposta assumi. em Eu tenho aqui no ofício. documentos No ofício está assumido. enviados à Mas é Câmara Municipal de preferível no Funchal. Lazareto do que no campo Adelino Rodrigues? Bah, a questão da Secretaria do Ambiente... Tecnicamente, se me perguntarem, eu continuo a dizer e continuarei a afirmar que o campo Adelino Rodrigues é a melhor solução para a cidade do Funchal. Tecnicamente. Do ponto de vista ambiental, diz a Secretaria do Ambiente que a melhor solução é o Lazareto. Porquê? Porque no Liceu estamos perante uma zona de grande densidade populacional que poderia ter efeitos negativos. E, portanto, deste ponto de vista, está escolhido o Lazareto, julgo eu, entre Está Câmara escolhido e e estamos a Governo. trabalhar no É preciso Lazareto. que a obra avance. E o Eu que não é que sei porque falta? não avança. O que é que falta? Neste momento, nós temos... É que estamos em risco da região ser penalizada, ao Portugal, pela Comunidade Europeia. Desde 91. Oh, Miguel, Não não vadiam ainda. Não, Pedro, pode custar que vocês assumirem que ficaram a dormir sobre este dossiê durante 21 anos ou 22 anos. E quando eu peguei, eu falo disto para ver o compromisso que nós temos com esta. Mas temos pouco tempo. O que é que com esta falta? solução. O que é que o falta? compromisso que temos com esta solução nem é uma solução, nem uma localização que eu escolhesse e continuo a afirmá-lo, mas estou a fazer todos os esforços para que se possa implantar o mais rapidamente possível. Pedro Coelho. Não, o que nós estamos aqui a perceber é que a Câmara Municipal andou a brincar com o local, Almirante Reis, Andou, Lazareto, penso, Liceu, durante andou ali 23 numa intervenção e, obviamente, vou dar um exemplo. Olha, em 2015, a ARM fez uma EATAR em Câmara de Lobos, ao lado, Sem estudo de impacto ao ambiental. lado de um hotel que vai Andamos nascer, há um que é ano só, em que é estudo só o de maior impacto hoteleiro ambiental. português, e em Câmara de Lobos pode haver hotel e pode haver EATAR. Que o poder político local lá não se submete ao poder empresarial. Aqui no Funchal parece que há um problema ter uma EATAR ao lado
de um hotel. E em 2015 foi feita essa candidatura e o Funchal podia ter feito essa candidatura. E mais grave é que não é 15%, é mais do que 33% dos 15 milhões que o Funchal deste investimento. O Governo assume 5%, que é os 15% que devia de ser municipal, mas o que não é elegível. Ou seja, o Funchal não anda com a obra, O teu governo já apesar... não vai assumir nada. Ô, Leonel, governo o não vai governo ser não o anda teu com o governo municipal Não não vai anda ser o com teu a governo, obra, há de ser o apesar de próximo. não lhe custar um cêntimo. Mas, Agora eu pergunto, mas Pedro, Eu Câmara pensei de Lobos fez uma em Pedro, 2015. Eu compreendo que tu não Uma candidatura. percebas. Que tu mas não Pedro percebas Coelho, o que deixa-me é. só esclarecer uma coisa. A opção para o Lazareto não tem a ver com problemas com o hotel, porque a opção da Câmara e o Não sei hotel, se não tem. porque Não a sei se... opção é do Governo. Ouça, foi a opção, desde a primeira hora. Penso que o eu, governo, do que eu ouvi aqui, foi a a opção é do opção. Governo. O Governo disse que a melhor opção era Após a essa. Câmara ter abandonado Mas o a Balmante Câmara andou ali ali para trás e para a frente. A Câmara andou para trás e para a frente e nem decidiu. Sabe, o que se chama do para trás e para a frente é algo que tu nunca tiveste em Câmara de Lobos. Não tiveste essa necessidade porque vocês não tiveram análise de impacto ambiental, nem tiveram estudos, nem Miguel, tiveram consulta Miguel, pública. 6 anos, nós chegamos mais. Não tiveram consulta pública. Nós já vamos no segundo estudo de impacto ambiental e consulta pública de análise de impacto ambiental. Para tu, o Governo Regional aponta-nos o Lazareto como local potencial. O Governo Regional, Vocês a não Secretaria queriam. Regional do Ambiente. Vocês não queriam. Não quer. Nós E voltaram atrás. apresentamos um projeto para o Lazareto. A consulta pública é pública. Qualquer pessoa pode consultar. Analisem a quantidade de problemas e de obstáculos que foram criados pelo Quem? próprio Governo Não Regional, digas isso. pelo próprio Governo Regional em questões de património, até um campo de futebol que lá está, foi objeto de suspensão até a reposição de um campo de futebol. Miguel, mas 6 anos não é muito Lá tempo. está. Sabemos que os procedimentos são burocráticos nas câmaras, em Não, Câmaras não também. é das Mas câmaras, não é muito tempo. É o estudo de impacto ambiental. Não é muito Eu tempo. percebo Só que demonstra para ti- que a briga entre PS e PSD, entre Câmara do Funchal e o Governo Regional, leva à não resolução dos não problemas é, das não, pessoas. eu acho que não é isso. A Câmara de Lobos tem via verde dentro do Governo Regional. O Não tem Funchal via verde. É quase uma pista de Câmara 400 de Lobos metros tem de contratos de obstáculos. programa com o Governo e paga a sua parte. O Governo faz-te a obra, não pagas nada. Meus amigos, Não muito faz obrigado obra por terem nenhuma. vindo. Um excelente fim de Não semana. íamos discutir a Polícia Municipal. Não fica temos para a tempo, próxima. não temos tempo. Não temos Sobre a tempo. polícia, só vamos ter polícia municipal se tivermos depois das regionais. Não, Não é, temos Miguel? tempo porque Agora não entretanto, interessa falar nisso. Não, vamos, Eu vamos espero- trabalhar, vamos eu- continuar eu- a trabalhar eu- em todos estes dossiês. é a proposta como- para a nova proposta, já agora Miguel Gouveia, que anunciou na Assembleia para a Polícia Municipal, será antes das eleições regionais ou depois? Ele sabe que Não há depois. nenhuma nova proposta porque a Câmara, o corpo de Polícia Municipal, a criação da Polícia Municipal é subproposta da Câmara. A Câmara não propôs nada. Vai propor? Aquilo que aconteceu foi o PSD, numa atitude antidemocrática, nem querer matar Mas- a raiz, pela raiz. Mas nem a querer Câmara ao discutir, propor, a nem Câmara ao querer propor discutir. agora, a Câmara ao A Câmara propor não propôs agora, ainda mas nada. vai propor. A Câmara tem que E consultar sabe- primeiro, tem que levar a consulta pública o projeto. E sabe que a Ouvir Assembleia todos os Municipal E tem que levar à Assembleia. e sabe que a Assembleia Municipal é contrária, a não ser que o CDS Mas depois é contrário a quê? a aprovação dessa Aprovação? Qual a Polícia proposta? Quem é que conhece? Ó, Leonel, o que Está eu aqui, espero, o está que eu aqui. espero, Veio a Feita público, pela KPMG. veio Não, público. Não. mas mais Veio uma a vez público. estamos a ver que as facilidades Mas que o Pedro pode ser que a olha compo- para ti. Não, Pode ser que a composição da Assembleia Municipal depois seja mais benevolente. o que eu- não é, o que eu espero é que o preciso Funchal... saber perceber quais é que são as competências de cada órgão e as assembleias votam criação de corpos de polícia municipal sob proposta da E Câmara. Ou aprovou chambam, a Câmara chambam. ao chumbam. Eu não disse se aprova, eu disse votam. bom. Ah, Eu disse votam. muito bem. O que eu Sob espero é que proposta. E nem isso, o que pretenderam foi evitar que a Câmara, no seu poder executivo, pudesse sequer desenhar essa proposta. E isso obviamente Até porque não, já gastou 57 mil euros. não acontecerá. Já gastou Nós vamos 57 mil desenvolver e desenhar uma Estou proposta. a ver que é um Se bom quiserem assunto para um chumbar, programa podemos destes. O que eu Estou a espero é ver que para o um... Funchal tenha a estação de tratamento de resíduos sólidos, a ETAR, muito antes da Polícia Municipal, que não é necessária para nada. Isso vai ser Águas- difícil. Águas Vai ser residuais, difícil. chama-se águas Águas Muito obrigado, bom fim de semana e boa semana.